Você já sentiu que algo estava diferente numa sexta-feira? Uma inquietação no peito? Uma sensação de que esse dia carrega um peso que os outros não têm? Não é imaginação sua. A sexta-feira não é um dia qualquer. Enquanto a maioria das pessoas vive esse dia pensando apenas no fim de semana que está chegando, existe um mistério profundo, antigo e sagrado sendo ignorado. E esse esquecimento tem um preço espiritual que poucos conhecem. Padre Pio, o santo que carregou no próprio corpo as chagas de Cristo, que sangrava todas as sextas-feiras como lembrança viva da paixão, deixou advertências claras sobre esse dia. Ele via o que nós não vemos. Ele sentia o que nós não sentimos. E ele alertava: existem coisas que não devem ser feitas às sextas-feiras, coisas que parecem inofensivas, mas que abrem portais para a escuridão. A maioria das pessoas não sabe disso. Passam por esse dia como se fosse apenas mais um na agenda. Fazem escolhas sem pensar, agem sem consciência e sem perceber. Afastam de si mesmas uma proteção invisível que poderia mudar tudo. Hoje, você vai descobrir o que Padre Pio via com tanta clareza. Você vai entender por que a sexta-feira é um campo de batalha espiritual, onde anjos e demônios disputam cada alma. Se você sente que precisa dessa proteção, se você quer viver suas sextas-feiras de forma diferente, escreva agora nos comentários: Padre Pio, proteja minha família das trevas desta sexta-feira. Essa frase não é apenas um comentário. É uma declaração de fé. É um compromisso com o sagrado. E pode ser o início de uma transformação que você nem imagina. Fique até o final deste vídeo, porque a última advertência de Padre Pio é a mais poderosa de todas. É aquela que pode mudar não apenas suas sextas-feiras, mas toda a sua vida espiritual. Há 2000 anos, numa colina chamada Gólgota, o céu escureceu em pleno meio-dia. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o Filho de Deus, pregado numa cruz de madeira, entregou seu último suspiro. Era sexta-feira, o dia em que o amor se fez sacrifício, o dia em que o sangue divino lavou os pecados da humanidade. Desde então, esse dia nunca mais foi o mesmo. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles viviam as sextas-feiras em jejum, em oração, em silêncio reverente. Não era tristeza, era memória, era gratidão. Era a consciência de que cada sexta-feira que amanhece é um eco daquele dia terrível e glorioso. Eles sabiam que ignorar esse mistério era perder algo precioso. Era deixar de lado uma graça que o próprio Cristo conquistou com sua dor. Mas olhe para o mundo hoje. Olhe para a forma como as pessoas vivem suas sextas-feiras. Quantos acordam pensando: finalmente, hoje é sexta, como se fosse apenas o portal para o fim de semana. Quantos planejam festas, excessos, diversões sem fim, como se esse dia não tivesse nenhum significado além do entretenimento. É como se o Calvário nunca tivesse existido. Como se aquele sangue derramado fosse apenas uma história antiga, distante, sem conexão com a vida real. Padre Pio sofria profundamente com isso. Ele, que sangrava todas as sextas-feiras pelas chagas que marcavam suas mãos, seus pés, seu lado, entendia na própria carne o peso desse dia. Ele dizia que cada sexta-feira é uma oportunidade de estar junto de Maria aos pés da cruz, de consolar o coração de Jesus, de reparar os pecados do mundo. Mas também alertava: quando você vive esse dia no esquecimento, quando você o trata com indiferença, algo se fecha em seu espírito. Pense comigo. Você tem um crucifixo na parede da sua casa? Provavelmente sim. Mas quantas vezes você passa por ele sem olhar? Quantas sextas-feiras chegam e vão embora sem que você ao menos lembre por que aquele símbolo está ali? Não estou falando de religiosidade mecânica. Estou falando de consciência, de presença, de não deixar que o mais importante se torne invisível. Padre Pio ensinava que quando uma alma esquece a paixão de Cristo, ela fica vulnerável, fica exposta, porque a sexta-feira é um dia de poder espiritual intenso. De um lado, as graças da redenção estão disponíveis de forma especial. Do outro, as forças das trevas tentam profanar esse dia, transformá-lo em banalidade, em pecado,
em indiferença. E no meio dessa batalha está você. Está cada um de nós, fazendo escolhas que têm consequências muito além do que podemos ver. Então me responda com sinceridade. Como você tem vivido suas sextas-feiras? O que passa pela sua mente quando esse dia começa? Será que você lembra, mesmo que por um instante, do sacrifício que tornou possível a sua salvação? Ou será que esse dia virou apenas mais uma etapa rumo ao descanso do fim de semana? A resposta a essas perguntas pode explicar muita coisa sobre o que você tem sentido espiritualmente. E agora vem a pergunta que muda tudo. O que exatamente não devemos fazer nesse dia? Quais são as atitudes que Padre Pio alertava que abrem portas para o mal, que afastam a proteção divina, que desprezam o mistério sagrado da sexta-feira? Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você vive esse dia. A primeira advertência de Padre Pio sobre a sexta-feira tem a ver com algo que fazemos todos os dias: comer. Mas não é qualquer comida, é sobre a carne. E antes que você pense, isso é só uma regra antiga da igreja, deixe eu te explicar o que realmente está em jogo aqui. Porque não se trata apenas de disciplina religiosa, se trata de memória, se trata de amor. Imagine a cena: Jesus está na cruz, seu corpo está dilacerado pelos açoites, seus músculos estão rasgados pelos pregos, sua carne está exposta, sangrando, sofrendo de uma forma que nenhum de nós consegue compreender completamente. E ele faz isso por você, por mim, por cada pessoa que já viveu e que ainda vai viver. Aquela carne sacrificada é o preço da nossa liberdade. Agora entenda, quando a igreja pede abstinência de carne às sextas-feiras, não é por acaso. É para que cada vez que você sente fome nesse dia, cada vez que você abre a geladeira e lembra: hoje não posso comer carne, seu coração sussurre: hoje meu Senhor morreu por mim. É uma forma de fazer seu corpo participar da memória, de não deixar que tudo fique só na cabeça, só nas palavras. É fazer a fé descer até as escolhas mais simples do dia. Padre Pio era incisivo sobre isso. Ele dizia que comer carne na sexta-feira sem necessidade real, por puro desprezo ou indiferença, é mais que uma falta disciplinar. É um sinal de frieza de coração. É como dizer: não me importa o que você sofreu por mim, Jesus. Vou fazer o que eu quiser. Parece duro? Talvez. Mas pare e pense na lógica disso. Se você realmente ama alguém, você lembra dos dias importantes. Você faz pequenos sacrifícios para honrar essa pessoa. Por que seria diferente com Cristo? Conheço a história de uma mulher que viveu isso na prática. Durante anos, ela comia carne toda sexta-feira sem pensar duas vezes. Achava que era coisa de católico antigo. Até que um dia, durante uma confissão com um padre idoso, ele perguntou: minha filha, você se lembra de Jesus toda sexta-feira? Ela ficou sem resposta. Naquela noite, foi para casa e olhou para o crucifixo na parede. Pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou e chorou. A partir daquele dia, ela decidiu fazer diferente. Toda sexta-feira, ao sentir fome, ela fazia uma oração rápida. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Era simples, nada grandioso, mas com o tempo, algo mudou nela. Ela percebeu que estava mais sensível espiritualmente, mais atenta aos sinais de Deus, mais protegida das tentações que antes a dominavam. Era como se aquele pequeno ato de lembrança tivesse aberto uma porta que estava fechada há anos. Padre Pio ensinava que, quando ignoramos deliberadamente a abstinência, atraímos sobre nós uma sombra espiritual. Não é castigo divino, é consequência natural. É como recusar um presente. As graças estão lá, disponíveis, mas não conseguem entrar num coração que se fechou por escolha própria, e o inimigo de nossas almas sabe disso. Ele trabalha justamente para fazer com que essas práticas pareçam bobas, ultrapassadas, sem sentido. Porque quando você abandona essas pequenas memórias, você se torna mais vulnerável. Então reflita, qual tem sido sua atitude em relação a isso? Você tem vivido suas sextas-feiras lembrando da carne rasgada de Cristo?
Ou tem tratado esse dia como qualquer outro, comendo o que bem entende, sem um segundo de reflexão? Não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te despertar. Porque o que vem a seguir nas advertências de Padre Pio é ainda mais profundo e tem a ver com algo que fazemos sem nem perceber. A segunda advertência de Padre Pio tem a ver com a forma como você termina suas sextas-feiras. Pense comigo, o dia foi longo, você trabalhou, cumpriu suas obrigações e agora é noite. O que você faz? Para muitos, a resposta é automática. É hora de se divertir, hora de relaxar, hora de esquecer os problemas, e aí começam as festas, as bebidas, as risadas altas, os lugares barulhentos, as conversas vazias. Tudo isso parece tão normal, tão inofensivo, mas Padre Pio via outra coisa. Ele não era contra a alegria, longe disso, mas ele entendia que existe uma diferença entre alegria saudável e profanação. A sexta-feira é o dia em que o céu inteiro se veste de luto. Os anjos contemplam o sacrifício. Maria chora aos pés da cruz. E enquanto isso acontece no plano espiritual, muitos de nós estamos em bares, em festas, em lugares onde o sagrado é esquecido completamente. Não é sobre ser triste, é sobre ser consciente. Padre Pio alertava que quem profana esse dia com desordem se afasta das graças escondidas que o Senhor reserva para as almas fiéis. Sabe aquela proteção que você tanto pede? Aquela paz que você tanto busca? Elas estão disponíveis de forma especial nas sextas-feiras, mas você precisa criar espaço para elas. E quando você preenche esse dia com excesso, com futilidade, com coisas que entorpecem o espírito, não sobra lugar para que a graça entre. Imagine que você tem um copo. Se você enche ele de água suja, não tem como colocar água limpa sem antes esvaziar. É a mesma coisa com a alma. Se suas sextas-feiras estão cheias de barulho externo, como você vai ouvir a voz suave de Deus? Se você está anestesiando seus sentidos com bebidas e diversões vazias, como vai perceber os sinais sutis da proteção divina ao seu redor? Não é regra rígida, é sabedoria espiritual. E agora vem a terceira advertência, que está profundamente ligada à segunda. Tem a ver com algo que está bem diante dos seus olhos, mas que você pode ter parado de ver: o crucifixo. Quantas casas católicas têm um crucifixo na parede? Muitas. Mas quantas pessoas realmente param diante dele, especialmente às sextas-feiras? Padre Pio tinha uma recomendação específica e poderosa sobre isso. Ele dizia: na sexta-feira, beije o crucifixo, agradeça o sacrifício de Jesus, faça um ato de contrição sincero. Parece simples demais para ser importante, não é? Mas pense no poder desse gesto. Quando você beija o crucifixo, você está dizendo com seu corpo, com seus lábios, com sua presença física: eu lembro. Eu agradeço. Eu reconheço o que foi feito por mim. É um ato de amor concreto. E sabe o que Padre Pio dizia que acontece quando você faz isso? Você atrai misericórdia. Você abre uma porta para a conversão. Você fortalece sua proteção espiritual. Porque o demônio foge do crucifixo. Ele não suporta ver aquele símbolo de sua derrota. Então, quando você honra a cruz, especialmente na sexta-feira, você está literalmente expulsando o mal da sua casa, da sua vida, da sua família. Mas a maioria das pessoas passa diante do crucifixo como se ele fosse um enfeite qualquer, um objeto de decoração, algo que estava ali quando você se mudou e você nunca pensou em tirar, mas também nunca pensou em honrar. Padre Pio via isso e sofria, porque ele sabia que cada crucifixo ignorado é uma oportunidade perdida. É uma graça que estava ali, disponível, mas que não foi recebida. Então aqui vai um desafio prático para você. Nesta próxima sexta-feira, pare diante do crucifixo da sua casa. Se você não tem um, providencie. Não precisa ser grande ou caro. Precisa ser real. E então, com calma, com reverência, beije aquele símbolo. Agradeça em voz alta. Diga: obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Faça isso por algumas semanas e observe o que muda na sua paz interior, na sua casa. Nos seus relacionamentos, você vai perceber que algo se altera. Não é mágica,
É graça. É a resposta do céu para quem escolhe lembrar. Mas ainda há mais. Porque existe algo que fazemos com nossa boca, com nossas palavras, que pode destruir tudo isso. E é sobre isso que falaremos agora. Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Não estou falando só de magoar alguém ou de dizer algo bonito. Estou falando de poder espiritual real. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E Padre Pio entendia isso melhor que a maioria. Ele sabia que as palavras que você pronuncia, especialmente na sexta-feira, podem abrir ou fechar portas no mundo espiritual. A quarta advertência dele é sobre isso. Cuidado com o que sai da sua boca às sextas-feiras, palavras fúteis, fofocas, reclamações amargas, palavras de desânimo, zombarias sobre a fé, blasfêmias. Tudo isso, segundo Padre Pio, tem um peso ainda maior nesse dia, porque a sexta-feira é o dia da cruz. E quando você profana esse dia com palavras sujas ou vazias, você está, mesmo sem querer, jogando lama naquele sacrifício sagrado. O demônio sabe disso. E é por isso que ele trabalha tanto justamente às sextas-feiras para arrancar das pessoas palavras ruins, uma piada suja, um comentário maldoso sobre alguém, uma reclamação contra Deus, uma palavra de revolta contra a própria vida. Ele quer que você use sua língua para ferir o mistério da cruz. E muitas vezes ele consegue, porque as pessoas não estão atentas, não percebem que estão sendo manipuladas. Padre Pio contava que via em visões espirituais, como cada palavra má pronunciada na sexta-feira era como um novo golpe no corpo de Cristo. Não literal, claro, mas místico, real, no plano invisível. E ele chorava por isso. Porque sabia que aquelas pessoas não tinham ideia do que estavam fazendo. Achavam que era só uma frase, só um desabafo, só um momento de raiva, mas no mundo espiritual estava causando estragos. Quantas vezes você já soltou uma palavra de revolta numa sexta-feira? Quantas vezes já reclamou amargamente do seu dia, do seu trabalho, da sua vida, justamente nesse dia em que deveria estar agradecendo pela redenção? Quantas vezes já fez uma piada de mau gosto sobre coisas sagradas, sem pensar duas vezes? Não estou te acusando. Todos nós já fizemos isso. Mas agora que você sabe, pode fazer diferente. Padre Pio ensinava uma prática simples, mas transformadora. Na sexta-feira, vigie sua língua. Antes de falar, pergunte-se: essa palavra honra o sacrifício de Cristo? Se a resposta for não, não fale. Escolha o silêncio. Escolha palavras de vida, palavras de gratidão, palavras de fé. E observe como sua realidade começa a mudar. Porque quando você alinha suas palavras com o sagrado, você se coloca debaixo de uma proteção poderosa. Existe um testemunho de um homem que costumava blasfemar frequentemente. Era algo tão automático nele que ele nem percebia mais. Até que alguém lhe falou sobre essa advertência de Padre Pio. Ele decidiu tentar. Toda sexta-feira, vigiaria sua boca. No começo foi difícil. As palavras subiam automaticamente, mas ele respirava fundo e mudava o que ia dizer. Com o tempo, percebeu que não era só a sexta-feira que estava mudando. Era a semana inteira. Sua mente estava ficando mais limpa, seus pensamentos mais puros, sua vida mais abençoada. Então aqui vai o conselho prático. Nesta próxima sexta-feira, faça um jejum de palavras ruins. Não reclame, não fofoque, não blasfeme. Não use sua língua para destruir. Use-a para construir, para agradecer, para abençoar. E se você escorregar, porque todos escorregamos, pare imediatamente e peça perdão a Jesus. Diga: perdoa-me, Senhor, por ferir teu coração com minhas palavras. E recomece, porque agora chegamos à advertência que Padre Pio considerava a mais importante de todas. A que pode mudar não só suas sextas-feiras, mas toda a sua jornada espiritual. É sobre isso que vamos falar agora. E eu te peço, preste atenção redobrada, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você estava precisando ouvir. Chegamos ao coração da mensagem. A advertência que Padre Pio considerava mais importante
que todas as outras. E talvez seja a mais difícil de ouvir, porque ela exige algo de você. Não é só evitar fazer coisas erradas. É escolher ativamente fazer algo certo. É sobre não deixar a sexta-feira passar em branco. É sobre o ato de penitência. Penitência. Essa palavra assusta muita gente. Faz pensar em coisas extremas, em sofrimento desnecessário, em religiosidade doentia. Mas não é nada disso. Penitência, no sentido que Padre Pio ensinava, é simplesmente oferecer algo a Deus. Um pequeno sacrifício voluntário. Uma escolha de amor. É dizer: Senhor, hoje eu me lembro do que fizeste por mim e quero te dar algo em retorno. Pode ser rezar o terço da paixão. Pode ser fazer a via sacra. Pode ser um jejum simples, pular uma refeição ou aquele doce que você estava esperando. Pode ser oferecer um sofrimento que já está vivendo. Aquela dor de cabeça, aquele problema no trabalho, aquela preocupação. Pode ser um gesto de caridade escondido. Ajudar alguém sem que ninguém saiba. O que importa não é o tamanho do ato, é a intenção do coração. Padre Pio dizia que cada sexta-feira é uma nova oportunidade de estar junto de Maria, aos pés da cruz. De reparar os pecados do mundo, de consolar o coração de Jesus. Pense nessa imagem. Maria está lá de pé enquanto todos fugiram. Ela não pode fazer nada para impedir o sofrimento do filho, mas ela pode estar presente. Ela pode oferecer sua dor junto com a dele. E é exatamente isso que você faz quando escolhe um ato de penitência na sexta-feira. Você se coloca ao lado de Maria, dizendo: Eu estou aqui, Senhor. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você atrai graças poderosas, porque no plano espiritual, cada pequeno sacrifício oferecido com amor tem um valor imenso. É como uma moeda espiritual que você deposita no banco do céu. E quando você mais precisar, quando as tempestades da vida vierem, você vai ter de onde sacar, vai ter proteção acumulada, vai ter orações respondidas, vai ter paz em meio ao caos. Eu conheci uma senhora que adotou essa prática há mais de 20 anos. Toda sexta-feira, sem exceção, ela faz a via sacra. Não importa se está cansada, se está doente, se tem 1000 coisas para fazer. Ela reserva aqueles minutos para caminhar com Jesus no caminho do Calvário. E ela me contou algo impressionante. Desde que começou a fazer isso, sua família mudou completamente. Filhos que estavam perdidos voltaram para a fé. Casamentos que estavam à beira do fim se restauraram. Doenças foram curadas. Vícios foram quebrados. Ela não atribui isso a mérito próprio. Ela diz que é a fidelidade de Deus respondendo à fidelidade dela. É o céu honrando quem honra o sacrifício da cruz. E isso não é exclusividade dela. Está disponível para você também. A pergunta é: você está disposto a fazer sua parte? Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo para isso. Eu entendo. A vida moderna é corrida. Mas pense comigo, você tem tempo para rolar o celular por meia hora? Você tem tempo para assistir aquela série? Você tem tempo para conversar sobre coisas sem importância? Então você tem tempo para oferecer 15 minutos a Deus numa sexta-feira. É questão de prioridade, não de tempo. E se você realmente não consegue fazer nada grande, faça algo pequeno. Ofereça um sorriso a alguém que está triste. Perdoe alguém em silêncio. Abra mão de ter razão numa discussão. Aceite uma contrariedade sem reclamar. Tudo isso pode ser penitência. Tudo isso pode ser oferecido. O que Padre Pio pedia não era grandeza, era consistência, era lembrança, era amor traduzido em gestos concretos. Agora me responda, como você tem vivido suas sextas-feiras? Elas passam sem deixar marca espiritual nenhuma? Ou você as transforma em dias de encontro com o sagrado, porque chegou a hora de decidir, chegou a hora de escolher de que lado você vai ficar? E é sobre isso que vamos falar agora, no encerramento desta mensagem. Então é isso. Você chegou até aqui. Ouviu as 5 advertências que Padre Pio deixou para nós sobre a sexta-feira. E agora você sabe que esse dia não é comum. Sabe que suas escolhas nele têm peso espiritual. Sabe que você pode viver de forma diferente. A pergunta que fica é: você vai fazer algo com esse conhecimento?
Ou vai deixar que tudo isso escorra pelos dedos e volte para a rotina de sempre? Vamos recapitular rapidamente, para que fique gravado no seu coração. Primeira advertência: cuidado com o alimento. Lembre-se da carne sacrificada de Cristo toda vez que sentir fome nesse dia. Segunda advertência: cuidado com as diversões desordenadas. Não profane o dia da cruz com excessos que entorpecem sua alma. Terceira advertência: não deixe o crucifixo virar enfeite. Beije-o, honre-o, agradeça diante dele. Quarta advertência: vigie sua língua. Não deixe que palavras ruins saiam da sua boca justamente no dia em que Jesus foi calado pelos nossos pecados. E quinta advertência, a mais importante: não deixe a sexta-feira passar sem um ato de penitência, sem um gesto de amor, sem uma escolha consciente de estar junto de Jesus e Maria aos pés da cruz. Se essas palavras tocaram seu coração, se você sente que Deus está falando com você através dessa mensagem, eu te peço uma coisa: escreva nos comentários: Senhor, não quero mais esquecer a tua cruz. Não é superstição, não é ritual vazio. É compromisso, é testemunho. É você dizendo diante de todos que a partir de agora, suas sextas-feiras serão diferentes. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna uma inspiração para outros. Alguém vai ler seu comentário e pensar: eu também quero isso. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família, com aquele filho que está distante da fé, com aquela mãe que precisa de esperança, com aquele amigo que está perdido. Porque você não sabe quantas bênçãos uma simples atitude dessas pode desencadear. Talvez por sua causa, uma pessoa acorde para o mistério sagrado da sexta-feira. Talvez por sua causa, uma alma seja salva. Vale a pena tentar? E sabe o que você pode fazer de prático, começando hoje? Se você tem água benta em casa, use-a toda sexta-feira para abençoar sua casa. Vá de cômodo em cômodo, fazendo o sinal da cruz e dizendo: Senhor, proteja este lar pelo poder da tua cruz. Se você não tem água benta, providencie. Vá até a igreja mais próxima e pegue um pouco. É de graça. É simples. E o efeito espiritual é real. Se você tem um crucifixo, coloque-o num lugar de destaque, não escondido num canto, não perdido no meio de outras coisas. Deixe que ele seja o centro. Deixe que quando você acorde na sexta-feira, a primeira coisa que você veja seja aquele símbolo do amor sacrificial. E todas as vezes que você passar por ele durante o dia, faça uma oração rápida. Só 1 segundo. Só um obrigado. Mas faça. Porque esses pequenos gestos constroem uma fortaleza espiritual ao seu redor. E se você tem um rosário, reze-o com mais fervor nas sextas-feiras. Não precisa rezar os 5 mistérios de uma vez. Reze um mistério pela manhã, outro no almoço, outro à tarde, outro à noite, outro antes de dormir. Vá dividindo ao longo do dia. E enquanto reza, ofereça cada Ave Maria pelo sangue derramado de Jesus. Ofereça por você, por sua família, pelos pecadores, pelo mundo inteiro. Padre Pio dizia uma coisa que nunca saiu da minha mente. A sexta-feira é um campo de batalha espiritual. De um lado, os anjos e santos chamando você para a reparação, para a lembrança, para a fé. Do outro lado, o inimigo tentando transformar em banalidade aquilo que é sagrado. E no meio está você, com seu livre arbítrio, com suas escolhas, com seu poder de decidir. Então eu te pergunto agora, de coração, de que lado você vai ficar? Vai continuar vivendo suas sextas-feiras como se elas não significassem nada? Ou vai transformá-las em dias de encontro profundo com o sagrado? Vai continuar ignorando as advertências de um santo que carregou as chagas de Cristo? Ou vai finalmente acordar para o mistério que está bem diante de você? A escolha é sua, sempre foi. E o céu está esperando para ver o que você vai fazer. Porque cada decisão conta. Cada sexta-feira é uma nova chance. Cada gesto pequeno de amor é uma vitória contra as trevas. E quando você soma todas essas pequenas vitórias, semana após semana, mês após mês, ano após ano,
você constrói uma vida inteira debaixo da proteção da cruz. E antes de terminar, eu preciso te pedir mais uma coisa. Este canal existe para levar a mensagem de Padre Pio e dos santos para o maior número possível de pessoas. Mas a gente só consegue continuar com o apoio de vocês. Então, se esta mensagem foi importante para você, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que precisam ouvir. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Porque a gente forma aqui uma comunidade, uma família de fé, e cada um de vocês é parte disso. Quando você apoia este canal, você não está só ajudando a mim, você está ajudando a espalhar a fé, está participando de uma missão, está sendo instrumento de Deus para alcançar corações, e isso tem um valor eterno. Isso constrói o reino. Então conte comigo, conte conosco, e vamos juntos nessa caminhada. Eu termino com uma promessa de Padre Pio que eu quero deixar gravada no seu coração. Reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção que você busca está mais próxima do que você imagina. Ela está na cruz, está nas mãos feridas de Jesus. Está no amor que Maria tem por você. E está disponível especialmente nas sextas-feiras, quando você escolhe lembrar, honrar e viver de acordo com o mistério sagrado desse dia. Que Deus abençoe você. Que Padre Pio interceda por você. Que todas as suas próximas sextas-feiras sejam dias de graça, de proteção, de transformação, e que você nunca mais esqueça da cruz, porque foi lá que tudo mudou. Foi lá que o amor venceu. Foi lá que sua salvação foi conquistada. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.